cabeleireira Débora Rodrigues, que está presa há 2 anos sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, foi alvo de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a colocou em prisão domiciliar, depois de 2 anos afastada dos filhos menores. A decisão gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais, comemorando o fato de que Débora poderá ver a família, mas também lembrando que milhares de outras pessoas continuam na mesma situação de presos políticos do ministro e que ela própria continua presa. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse: "Imagine a felicidade de seus filhos. Débora, o Brasil te ama." O ex-presidente disse ainda: "Depois de 2 anos e 10 dias presa por passar batom numa estátua, Débora Rodrigues, mãe de 2 crianças, finalmente poderá voltar para casa se Moraes não insistir no sadismo com que conduziu este e centenas de outros casos até aqui. Mas atenção, não é liberdade. É prisão domiciliar, com tornozeleira e restrições, como se ainda representasse um risco concreto à ordem pública, segundo o próprio sistema, que a manteve trancada por 730 dias sem sentença. Coisa de pervertidos, diríamos em outros tempos. A PGR, que até fevereiro deste ano dizia que não havia motivo para soltar, agora, diante da enorme repercussão e comoção que o caso tem causado, correu para dizer que talvez seja a hora de lembrar que filhos pequenos também têm direitos, mesmo que suas mães tenham votado no candidato errado. Não houve mudança nos fatos, não surgiu nenhuma prova nova, nada mudou. Exceto uma coisa: a vergonha ficou grande demais para sustentar. A prisão prolongada de Débora nunca teve fundamento, mas teve utilidade para Moraes, gerar medo, intimidar, enviar recados. Agora que a vitrine rachou, empurram o caso discretamente para debaixo do tapete, mas com tornozeleira, presa em casa, mesmo depois de prisão preventiva que se revelou verdadeira antecipação de pena. Justiça de ocasião, Estado de Direito sob medida e um sistema que só reconhece excessos quando a pressão externa se torna insustentável. Não estamos comemorando um avanço, estamos testemunhando um recuo tático e ainda coberto de cinismo jurídico. Seja como for, pelo menos o sofrimento dos filhos da Débora poderá diminuir um pouco. Mas devemos continuar pedindo por ela e pela família dela para que ela não corra o risco de voltar para a prisão se for injustamente condenada a uma pena elevada. Também devemos continuar pedindo pelas centenas de outras vítimas do revanchismo cruel de Moraes: mães, pais, idosos, mulheres grávidas, moradores de rua. Ainda existe muita gente sofrendo injustamente com penas desproporcionais. O cidadão Hermes Rodrigues Neri disse: "O recuo do Carrasco só foi possível por causa da forte mobilização de indignação da sociedade quanto ao abuso da sua medida. A prisão domiciliar foi uma vitória dos que não se calaram e manifestaram a indignação." O ex-deputado estadual Douglas Garcia afirmou: "Extremamente feliz porque a Débora agora vai ficar junto à sua família. Mas ainda não é o suficiente, ela continua presa. Não só ela, mas centenas de inocentes estão na mesma situação, em regimes diferentes, domiciliar, semiaberto e fechado. Queremos anistia." A senadora Damares Alves apontou: "Ele é bonzinho? Não. Ele concedeu prisão domiciliar pois o Brasil gritou. E vamos continuar gritando até que todos os presos injustamente alcançados com um mínimo de dignidade até a anistia geral, ampla e irrestrita." O investidor Leandro Russell disse: "Para quem alega que pressão popular não faz diferença, Débora irá para casa por enquanto. Agora é lutar não só pela sua absolvição, mas pela de todos os perseguidos políticos." O senador Carlos Portinho expressou seu alívio. "Glória!" O deputado Cabo Júnior Amaral disse: "Moraes acatou o pedido da PGR e transferiu Débora para prisão domiciliar. Neste caso, a pressão funcionou, mas o que queremos
é a liberdade dela e dos demais perseguidos políticos. Continuemos. A deputada Caroline de Tone se manifestou em vídeo comemorando a pequena vitória e disse: urgente, Débora Rodrigues será transferida para a prisão domiciliar e, finalmente, reencontrará sua família. O deputado estadual Bruno Souza apontou: não é suficiente. O senador Sérgio Moro recomendou: está na hora de mandar todos os presos do 8 de janeiro para casa. Tem gente idosa e tem pessoas doentes. O deputado General Pazuello apontou: Débora foi presa injustamente e só agora, depois de pressão popular e denúncias internacionais, a PGR pede sua prisão domiciliar. Mas a que custo? 2 anos longe dos filhos, uma família destruída e uma pena desproporcional que segue em discussão. Enquanto criminosos perigosos seguem impunes, mães são afastadas de seus filhos por motivos políticos. Até traficantes têm direito à prisão domiciliar por terem filhos menores. O ministro Fux já sinalizou a possibilidade de rever a pena, mas, se depender dos outros ministros, Débora pode pegar 14 anos de prisão e ainda pagar uma multa milionária. A injustiça já custou a vida de Clezão, que morreu na prisão antes de ser solto. Não podemos deixar que a história se repita. O senador Rogério Marinho disse: a pressão surtiu efeito, a indignação e a desproporcionalidade da sentença foi atenuada. Agora é continuar a mostrar que a injustiça permanece em escala industrial. Individualizar culpas e o amplo direito à defesa precisam ser restaurados. Anistia já. O vereador Ramiro Rosário disse: Débora Rodrigues finalmente voltará a ver seus filhos, mas não se enganem, a batalha ainda continua. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse: a crueldade não acabou, mas um alento em meio à guerra. Débora jamais deveria ter passado por mais de 2 anos de prisão preventiva. Que hoje seja um dia de alegria nesse reencontro com seus filhos, mesmo com tornozeleira, e que seu destino não seja igual ao de Daniel Silveira. A deputada Rosângela Moro comemorou: vitória, a pressão surtiu efeito para corrigir essa injustiça. O vereador Rubinho Nunes apontou: Moraes acaba de conceder prisão domiciliar para a cabeleireira Débora Rodrigues. Apesar da demora, a verdade começa a prevalecer. Mas nunca vamos esquecer: prenderam uma mulher apenas para alimentar uma narrativa. Agora, falta todo o resto. O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauá, disse: infelizmente, a decisão vale só até o final do julgamento. A pergunta que fica é: por que só agora? De toda forma, já é um alento. Pelo menos vai poder passar alguns dias com os filhos. A escritora Cláudia Wild lembrou: Moraes concedeu a prisão domiciliar para Débora dos Santos, a pichadora do batom. Na verdade, ele deveria ter absolvido a pobre cabeleireira. A prisão domiciliar ainda constitui um abuso para essa inocente. Ela acrescentou: Débora será colocada sob o regime da prisão domiciliar e certamente será proibida de se manifestar, de ter rede social, terá de usar tornozeleira eletrônica e sofrerá inúmeras restrições civis. Isso ainda não é justiça. É só um simulacro de misericórdia de uma justiça covarde e injusta. O vereador Pablo Almeida disse: Débora nunca deveria ter sido presa, mas a pressão popular começa a surtir efeito. Ela vai para a prisão domiciliar e em breve poderá voltar para os filhos. Seguimos lutando por justiça. O deputado estadual Lucas Bove disse: Débora, o Brasil jamais conseguirá devolver os dias passados longe de seus filhos. Todavia, lutaremos com afinco até depois do fim para que tais injustiças não voltem a ocorrer em um futuro próximo. O deputado Carlos Jordi disse: Moraes manda Débora Rodrigues para a prisão domiciliar. A mobilização está surtindo efeito. Anistia já. O ex-deputado Deltan Dallagnol disse: Moraes sentiu o peso da crueldade de suas decisões abusivas e da indignação justa da sociedade. O caso Débora tornou-se impossível de sustentar.
Mas se ela tinha direito à prisão domiciliar porque tem crianças pequenas, por qual razão nem a PGR pediu a soltura e nem Moraes relaxou a prisão nos últimos 2 anos? A situação de Débora é a mesma. Não houve nenhuma mudança ou fato novo. Ela sempre teve direito a domiciliar. A concessão agora é prova incontestável da ilegalidade da prisão de Débora por 2 anos. Os únicos fatos novos são políticos. A péssima repercussão do voto de Moraes, que condenou Débora a 14 anos de prisão, o maior escrutínio de parte da imprensa e da sociedade nos casos de 8 de janeiro, o avanço do projeto de anistia no Congresso e as manifestações convocadas por Bolsonaro na Paulista no próximo dia 6. É impossível não pensar que a decisão seja uma tentativa de rebater essas críticas e esvaziar as articulações políticas da direita. Finalmente, Débora vai poder voltar para casa, ver seus filhos, ainda que numa prisão domiciliar, que ainda é ilegal, considerando que Débora não oferece risco algum para a investigação ou para a sociedade. Mas Moraes impôs diversas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais e de dar entrevistas para a imprensa. Moraes está com medo de alguma coisa? E para todos que colaboraram para essa desumanidade, como os falsos garantistas e a imprensa militante, vocês todos deveriam se envergonhar do papel que desempenharam para que esse abuso acontecesse. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, notícia urgente: Alexandre de Moraes mandou a Débora Rodrigues para a prisão domiciliar. Realmente é uma pequena vitória perto de tantas injustiças que ela está sofrendo. Débora, só para lembrar, foi aquela que escreveu Perdeu Mané com batom numa estátua do Supremo Tribunal Federal e está presa sem ver seus filhos menores há mais de 2 anos. E aparentemente tende a ser condenada a 14 anos de prisão, o que é um absurdo, o que não é admissível num Estado de Direito, sendo que não tem nenhuma periculosidade a conduta dela. Ela já se arrependeu conforme vídeo divulgado do seu depoimento. Então esperamos aí que justiça seja feita e que ela seja liberada o quanto antes e inocentada, absolvida desse processo esdrúxulo que corre contra a Débora Rodrigues. Um grande abraço e vamos em frente noticiando aí os próximos passos, infelizmente, desses processos iníquos que estão no Supremo Tribunal Federal. Ainda há pouco falei aqui da tribuna do caso da Débora, a cabeleireira de 39 anos, que está presa há 2 anos preventivamente. E aí eu subi para o gabinete e recebi a notícia de que os meios de comunicação estão publicando uma carta que ela escreveu ao ministro Alexandre de Moraes. Em outubro de 2024, eu vou pedir vênia a vossas excelências para ler a carta que ela escreveu. E eu peço que a todos vocês que vão assistir isso, seja agora ao vivo ou depois, eventualmente, tenham em mente que essa pessoa vai ficar presa por 14 anos se o voto do relator não for vencido no processo, na ação penal que ela está respondendo. Então, se não houver alteração no voto do relator, ela vai ser condenada a 14 anos. Ela está presa preventivamente por 2 anos e o ato verificável dela em tudo que aconteceu no 8 de janeiro foi ter escrito na estátua Perdeu Mané. Eu abro aspas para Débora. Rio Claro, 6 de outubro de 2024. Excelentíssimo ministro doutor Alexandre de Moraes, que esta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho através desta carta me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante. Portanto, peço que o doutor desconsidere eventuais erros. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos de idade. Sou esposa do Newton e temos 2 filhos, o Caio, 10 anos, e o Rafael, 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, para não tomar muito do seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta ilibada. Jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em qualquer casa dos poderes. Fiquei somente na Praça dos Três Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo. Contudo, eu imagino que seja lá, porque eu queria ser ouvida. Eu disse, imagino, porque é manuscrito, de próprio punho. Eu queria ser ouvida, queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022.
Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível, pichar a estátua. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próximo à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, eu imagino que seja quem eu jamais vi, começou a escrever a frase e pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite, ela escreveu entre aspas, convite. O que não justifica minha atitude. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos. Nesse período de 1 ano e 7 meses de reclusão, perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização, não ouvi fazer a troca dos dentinhos de leite, perdi 2 anos letivos dos meus filhos e momentos que nunca voltarão. Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência, passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que eu vou lamentar enquanto eu viver. Excelentíssimo ministro doutor Alexandre de Moraes, meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representa a instituição do STF. Tampouco sabia que seu valor é de 2 milhões de reais. Se eu soubesse, jamais teria a audácia de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir o Estado democrático de direito, pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação. Portanto, venho pedir perdão por este ato, que até hoje me causa vergonha e consequências irreparáveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar o mais distante possível disso tudo. Entendi que quando somos tomados pelo entusiasmo e a cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em tecer para os meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta e ao lado da minha família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Deus o abençoe. Débora Rodrigues dos Santos, fecho aspas. 2 anos de prisão preventiva, 14 anos de condenação caso o voto do relator seja seguido.